Desastre total, pessoal. Hoje a gente vai contar uma história escabrosa de uma pessoa que, por falta de conhecimento, teve que pagar mais de $100 mil de imposto no Canadá. Só de imposto, né? E além disso, a gente vai falar aí um pouquinho de como os conselhos que a gente vê, às vezes, nas redes sociais, etc., a gente tem que tomar cuidado com isso, para não acabar com uma situação parecida com essa aí que a gente vai discutir também no vídeo. Muita gente não sabe como funciona as finanças no Canadá. Influenciadores de outros países, dos Estados Unidos, do Brasil, eles querem dar palpite nas finanças do Canadá e não entendem como funciona. A gente vai falar também sobre isso, né? Bom, antes da gente entrar no assunto, vamos dar a dica do pessoal da Actus Financial. Quem tá se preparando para vir pro Canadá, quem já tá no Canadá com dinheiro para investir, quem tá jogando dinheiro fora investindo em banco, né? A gente recomenda que vocês procurem a Actus Financial. O meu caso pessoal, né? Eu invisto com a Actus há muitos anos já e realmente tem valido muito a pena para mim. Então eu tenho certeza que para vocês também vai fazer a diferença. Pessoal, como que vocês podem ajudar o pessoal que tá ou no Brasil ou já no Canadá querendo investir? Como é que faz? É só entrar em contato conosco, manda um e-mail para cd@actusfinancial.com. O Dimitri vai colocar aqui na descrição do vídeo o e-mail. E vai ser um prazer atender vocês. O nosso foco é atender a comunidade brasileira no Canadá e dar o apoio para que todos tenham sucesso financeiro. E aqui só um detalhezinho, né? Só reforçando esse recado para quem ainda está no Brasil e já tem o plano de vir para o Canadá, já está dentro do processo de visto, né? Ou até já tem a data para vir. Se você conseguir falar com a gente antes de vir, pode ser até dentro do que a gente vai falar hoje, né? Dos conselhos, de se preparar. Pode ser que a gente consiga te ajudar com um detalhe. Às vezes uma informação pequenininha muda bastante o seu planejamento e pode ajudar eu estou com a palavra em inglês, a salvar, né? A economizar algum dinheiro nesse processo de transição. É verdade. Voltando aqui ao tema do vídeo, né? Esse é um tema que eu já há algum tempo que eu venho querendo falar, mas que é um tema delicado. Ele é delicado porque, na realidade, eu, Caio, Dimitri, a gente é visto também pela audiência como parte do grupo que a gente vai estar falando aqui hoje. A gente vai estar falando de influenciadores financeiros, mencionando um dos maiores influenciadores financeiros americanos, que eu sempre esqueço o primeiro nome dele, acho que é Dave Ramsey. Dave Ramsey, isso. E teve um short que ele colocou dentro do canal dele, que foi muito visto, tem um número razoável de likes e de comentários, que ele fala que imposto no Canadá sobre ganho de capital é 66%. Totalmente errado, totalmente falta de conhecimento. O vídeo começa com alguém telefonando, supostamente algum canadense telefonando para falar do caso dele, mas a realidade é que, sinceramente, você não deve usar o conhecimento que você tem sobre o seu país para falar de investimentos ou tributação em outros países. Então, a tributação no Canadá não é essa, não se paga 66% sobre ganho de capital, está longe disso, e se for bem planejado, na realidade é menor do que o imposto sobre ganho de capital no Brasil, pelo menos na época que eu saí, que era 15%, eu não sei se mantém 15% até hoje, mas é o que era na época que eu saí de lá. A mesma coisa, um influenciador financeiro brasileiro aconselhando ou falando de estratégias com tesouro direto, por exemplo, que é muito comum no Brasil. Não funciona no Canadá. Vários motivos. Legislação sobre tesouros, sobre título de governo, e até mesmo forma de tributação que é totalmente diferente entre o Canadá e o Brasil. Até puxar um gancho, José, rapidinho, puxar um gancho aqui na questão de taxação, acho que a gente até já tocou nesse assunto aqui, mas para desmistificar um pouquinho também a questão do imposto de renda, né? O pessoal fala, no Canadá se paga 50% de imposto de renda.
Você tem que ganhar um bom dinheiro para chegar a Uhum. efetivamente pagar os 50% de imposto de renda, né? Normalmente as E pessoas mesmo assim é só confundem. um pedaço, né? Um pedaço Exato, da renda que é Proporcional, né? 50%. Proporcional. exato. É. A estrutura é parecida com o Brasil, as faixas de tributação e o quanto é a tributação é diferente. E no Canadá também tem tributação sobre a renda provincial. Então, isso no Brasil não tem. Os estados no Brasil não tributam a renda. Só quem tributa a renda é o governo federal. Então, existem diferenças. A gente conhece como funciona no Brasil. Alguma coisa eu já estou desatualizado, então eu procuro não falar. Eu não dou conselhos sobre o Brasil, porque eu estou desatualizado, eu não lembro. Então, eu foco no Canadá, que é onde eu estudo, onde a gente tem licença. Esse é outro detalhe importante. Influenciador financeiro não precisa de licença para falar aquilo. Ele não precisa de nenhuma educação formal para falar aquilo. Ele pode nunca ter estudado economia ou finanças e está ali falando sobre educação financeira. Então, é um pouco perigoso a gente tomar decisões sobre o que se vê na internet. Um outro problema que eu acho que existe nos vídeos, né, sobretudo nos vídeos que dão conselho financeiro, é que conselho financeiro ele tem que ser voltado para a pessoa. Nós, antes de dar qualquer conselho financeiro, a gente procura conhecer muito bem a situação da pessoa, o passado da pessoa, os sonhos, o que a pessoa sonha para o futuro e quais são como essa pessoa vê, às vezes até a vida, né? Como que a pessoa vê, como é que a pessoa vê eventos que acontecem na vida, que é para poder orientar direito um plano financeiro. Não é só uma questão de números e cálculos, isso é muito fácil de fazer. Mas fazer aquilo que realmente vai levar a pessoa a realizar seus sonhos é muito mais difícil e é um trabalho de anos. Ainda nessa linha, né, José, eu acho que é importante lembrar o pessoal que a gente é bombardeado muitas vezes, né, com compre este ativo, invista nessa ou naquela ação, né? Uhum. Utilize este ou aquele software para investir, para fazer isso e tal, é só aquela corretora, e aí o pessoal toma bastante cuidado no sentido de ter atenção e entender que aquilo muitas vezes um conselho de pessoas que não têm as credenciais para fazer aquele tipo de conselho e totalmente generalista, sem conhecer a situação, sem conhecer o objetivo, sem conhecer, sem saber se aquela pessoa tem o perfil para investir num determinado ativo de risco, e todo ativo, né? Todo ativo tem algum risco, né? Maior ou menor, né? Então, tudo isso faz parte do processo de conhecimento daquela pessoa, do plano, dos objetivos, para aí a gente poder construir um trabalho junto, né? Até sobre essa questão de risco, né? Eu costumo relacionar muito risco de investimento com dor. E eu sempre pergunto, quando é que você quer sentir dor? Agora ou no futuro? Muito bom. Porque isso, a realidade é que isso ajuda a montar uma estrutura e até começar um aconselhamento. Educação financeira é a coisa que mais falta às pessoas. A gente não tem uma estrutura de educação financeira clara e muito boa. E a realidade é que muita gente procura educação financeira em vídeos de YouTube, em lugares ou até livros, né? Mas que não tem o conteúdo voltado a educar. A gente vê muito aquele negócio, uma imagem que me vem sempre na mente, é uma das primeiras que eu vi no Brasil ainda, quando eu comecei a investir,
O cara bota a foto dele com laptop na praia, meu escritório hoje. Os Isso é muito laptops bom. antigos rodando o Windows em cima de DOS, mas é meu escritório hoje. E é isso. Fique rico, pergunte-me como. Esse tipo de coisa já é um aviso de que aquilo não tem um bom conteúdo. O Red Alert aí, né? Pois é. Alerta Exato. vermelho. Sim. Agora, pessoal, vamos voltar para o tema, né? Para a chamada que a gente usou, que essa pessoa, esse caso real mesmo, de uma pessoa que por falta de conhecimento, por ver o conhecimento em lugares errados, vamos dizer assim, ela pagou mais de $100 mil de imposto no Canadá. Explica pra gente essa história aí. Vamos. O pessoal tá louco para saber disso. Foi um caso que a gente ficou sabendo, né? Que chegou a passar pela gente, que é uma situação que, na minha opinião, beirou a ser trágica, né? Porque uma pessoa que não tem uma renda muito alta acabou tendo que pagar mais de $100 mil de imposto, porque a herança não foi bem estruturada. E eu não conheço detalhes da história anterior, mas parece que tem um pouco de erro da instituição financeira envolvida, mas que não tem como classificar ou qualificar que houve um erro. Eu estou ouvindo só um pedaço da história, não estou ouvindo todos os lados, né? Então, qualquer questão de imposto é uma questão que exige preparação. Ou seja, eu, como advisor, eu tenho que me preparar, meu conhecimento tem que estar sólido, eu tenho que conhecer, tenho que me atualizar. A questão tributária muda todo ano, a gente tem que estar sempre se atualizando. Existem cursos que eu e Kai fazemos que atualizam a gente, além da gente estar lendo decisões do CRA e explicações, análises. Existe muito trabalho para nos suportar, né, nos dar apoio para entender o sistema tributário canadense. Qualquer país tem um sistema tributário complexo, qualquer um deles. O Canadá é complexo, o Brasil é complexo, os Estados Unidos é complexo, os países europeus têm vários níveis de complexidade. Então, a gente tem que se preparar para poder dar bons aconselhamentos. E a gente se prepara para pagar menos imposto ao longo de anos, é uma preparação de uma vida. Existem estratégias que a gente usa para diminuir o quanto de imposto a gente paga enquanto está trabalhando. Essas estratégias podem ter um impacto na aposentadoria. Como é que a gente balanceia tudo? Por exemplo, existem 2 contas no Canadá que eu considero importantíssimas para a aposentadoria, que é o RRSP, Registered Retirement Savings Plan, e o TFSA, o TFSA, Tax Free Savings Account. Essas 2 contas, para mim, são contas de aposentadoria. Existem coisas muito próximas nos Estados Unidos, existem coisas próximas no Brasil, mas nada é igual a essas 2. E a gente tem que, ao longo da vida, usar estratégia com essas 2 contas para chegar na aposentadoria e ter o melhor benefício em termos de dinheiro na aposentadoria. E a gente tem que usar essas 2 contas com uma estratégia adequada para a aposentadoria, senão no final da vida você vai deixar exatamente isso que aconteceu, né, com essa pessoa, você vai deixar um 50% de imposto para a pessoa pagar. Para a gente tentar, sem entrar no mérito, né, do que foi feito do outro lado, porque a gente conheceu um lado, né, da história, o que a gente pode falar com certeza é que se essa pessoa tivesse recebido o conselho financeiro correto, ela teria a capacidade de proteger o patrimônio dela, né, antes do falecimento. Essa pessoa não foi orientada a fazer as coisas da maneira correta, então quando ela faleceu,
a família ficou com uma conta de imposto gigantesca, sendo que ela tinha limite, ela tinha capacidade de investir o dinheiro dela ao longo dos anos numa conta onde ela não pagaria imposto. Nem ela, Deixaria nem tudo os sem beneficiários. para Né? a família. Exatamente. Então, um trabalho de alguns anos poderia ter salvado, estou procurando a palavra de novo aqui, né? Economizado, se não me engano, $125 mil, né? Alguma coisa em torno disso. Nossa, que loucura, né? Imagina isso, imagina. Não tem o que fazer, né? Assim, depois Não, que ferrou... não tem o que fazer. E isso é outra coisa também. Por exemplo, a pessoa acabou de se aposentar e aí nos procura. Como é que eu agora economizo o imposto? Muitas vezes não tem como economizar imposto, é tarde. Não. Algo que a gente fala para o pessoal, né, para os nossos clientes que estão trabalhando com a gente por anos para construir a aposentadoria e depois aproveitar a aposentadoria. A gente vai começar a planejar a aposentadoria anos antes dela acontecer, né? Justamente para que a gente possa utilizar as ferramentas de forma que o nosso cliente tenha o melhor resultado possível na aposentadoria dele e como... Trazendo de novo, por exemplo, que a gente estava falando de vida real, se a pessoa não estiver mais aqui, que a família dela possa receber a maior quantia possível, pagar a menor quantia de imposto possível, né? E aquilo, ao longo da vida, a estratégia muda. Então, trabalhar com um financial advisor não é um conselho que você dá uma vez e pronto, está resolvido para o resto da vida. Você não faz um plano de investimento e pronto, aquilo está resolvido para o resto da vida. É um trabalho de uma vida. Você vai, ao longo dos anos, ajudando a pessoa e adaptando as estratégias com a idade, com objetivos, para que possam atingir os sonhos. O objetivo final é sempre que as pessoas cheguem ao que sonharam. Mas é muito difícil fazer isso sem ter a educação necessária e, na nossa opinião, sem educar o cliente. Por isso que a gente foca tanto no que a gente conversa aqui, no que a gente conversa com as pessoas, a gente foca tanto em conhecimento, explicar. Outro dia eu estava terminando a reunião com uma cliente, ela falou, Zé, você é tão paciente, é tão bom a gente conversar, e é verdade, esse é o nosso objetivo. Eu não ponho tempo em reunião com o cliente, a gente senta e conversa o tempo que for necessário. Não entendeu direito, ficou alguma dúvida, a gente conversa de novo, não tem problema nenhum. Quanto melhor o cliente estiver certo do que ele está fazendo, melhor para mim, melhor para ele, porque no final das contas o dinheiro é do cliente, não é nosso. O cliente tem que ser capaz de decidir, de tomar uma decisão com o nosso apoio, com a nossa paciência e ajudando a pessoa a entender quais são as opções, o que é possível e quando é que vai doer mais, se é agora ou se é depois. Uma coisa importante, eu acho que vocês comentaram aqui, eu acho que é importante a gente voltar nisso. É importante o consultor financeiro tá no país que você está investindo, né? Eu mandei... o conhecimento para aquele país. Por exemplo, eu vou contar uma história aqui. Eu tenho um amigo meu que é consultor financeiro no Brasil. E eu mando nossos vídeos aqui, eu mando para ele. E ele vê e fala, nossa, realmente é muito diferente daqui e tal. E ele comenta, né? Não tem outro jeito. É um trabalho contínuo, a gente tem que estar sempre se atualizando. Não daria tempo, por exemplo, para eu e Kai nos atualizarmos sobre Canadá, Brasil, Estados Unidos, Europa. A gente não tem como se atualizar sobre tudo. Sim. Até é muito comum na nossa prática, né? É lógico que nós temos conhecimento sobre a tributação aqui no Canadá, etc., mas quando envolve Brasil, Canadá, né, quando o cliente ainda tem um patrimônio ou está considerando certas situações no Brasil, trazendo patrimônio para cá, é muito comum a gente falar, olha, a gente precisa trabalhar em parceria com um contador, né? Por quê? Porque é um especialista que vai cuidar daquela área de tributação, que vai ter a capacidade de dar o melhor conselho para aquela pessoa. Enquanto nós, dentro da nossa caixinha aqui, vamos fazer a nossa parte.
né? Exato. Então, é algo que a gente tem o cuidado de fazer para que o cliente, para que a pessoa que está em contato com a gente tenha o melhor desfecho daquela situação, né? E olha que tem um detalhe, né? Vocês têm experiência no Brasil também, só que vocês tinham experiência e isso muda toda hora, né? Muda toda hora. Muda toda Pois é, hora. pois é. E casos complexos que envolvem muitas pessoas e muitos bens diferentes, você pode até precisar de um advogado tributarista em cada país. Por exemplo, um caso que volta sempre na comunidade brasileira é a questão da aposentadoria, as diferenças entre a aposentadoria no Brasil, no Canadá, o que é o acordo previdenciário. Mesmo pessoas que conhecem o acordo previdenciário, eu já vi algumas pessoas falando bobagem em termos de investimento no Canadá. Você conhece profundamente o acordo tributário? Ótimo, legal. Foca naquilo. Eu não conheço profundamente o acordo tributário, conheço algumas coisas. Quando alguém me pede, mas como é que é a questão da aposentadoria no Brasil? Vamos recomendar um especialista lá. Mas eu não vou dar um conselho sobre o que eu não conheço. Minha especialidade é Canadá, minha especialidade é investimentos e seguros no Canadá, é isso que eu conheço a legislação, é isso que eu conheço como funciona, as estratégias, né, que são melhores no Canadá. Então, voltando ao que a gente comentou no início, né, existe muita gente famosa na internet, no YouTube, pessoas que escreveram livro, mas muito cuidado com as informações que não vêm de canadenses e que vêm de pessoas que não fizeram a pesquisa adequadamente ou que não têm a educação e as licenças necessárias para estar falando naquele assunto. Muito achismo, né, também. Pois é. Comentem o que mais vocês querem ver aqui no canal. Comentem o que vocês querem que o pessoal traga aqui, o pessoal da Ectus. E vamos dar a dica de novo. Qual que é o contato pro pessoal que está interessado em investir aqui no Canadá? Quem já mora no Canadá e quer investir, quem ainda está no Brasil, está se preparando para vir para o Canadá também, quer se planejar financeiramente, contacta o pessoal da Ectus, como é que faz? O cd@ectusfinancial.com, né? Você vai mandar um e-mail para a gente, nós vamos responder o mais rápido possível e eu, o José Cid, vamos falar com vocês para marcar uma reunião, bater um papo e entender como a gente pode ajudar da melhor forma possível. Muito bom. Os contatos estão aqui na tela, também na descrição do vídeo e no comentário fixado também, para facilitar para vocês. Beleza? É isso. Beleza. José, Caio, mais uma vez, obrigado. Incrível como sempre. Obrigadão. Muito Valeu, bom. um abraço. Lembrando, pessoal, a gente tem vídeo aqui com a Ectus todo mês, há muitos anos já. Então temos uma playlist gigantesca só sobre educação financeira aqui no Canadá. Eu vou deixar, inclusive, o link agora aqui no final do vídeo. É uma playlist enorme. Assistam que vai ter muito conteúdo para vocês verem. Beleza? É isso aí. É isso aí. Abração, pessoal. Pessoal que chegou até aqui, lembra de dar o like, se inscreve no canal e gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa hoje, pessoal? Pega o link aqui do YouTube e compartilha. Compartilha nas suas redes sociais, passa pra frente, espalha ele, beleza? É isso. Valeu, José, valeu, Caio. Valeu. E até a próxima.